Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu vou te falar 5 curiosidades sobre obra. A primeira curiosidade é que Brasília foi erguida em 4 anos de ponta a ponta. Isso é um número excelente. Para quem não sabe, em 4 anos construir uma cidade aqui no Brasil com o sistema brasileiro, pensando que isso foi há alguns anos atrás, é um número excelente. E mais de 80 mil pessoas trabalharam na construção da cidade. A segunda curiosidade é que o metrô de São Paulo é uma das melhores obras já executadas no Brasil em relação à América do Sul. E isso é um número muito legal, é uma coisa que enche a gente de orgulho, porque eu vejo muita gente reclamar do metrô, mas eu pelo menos moro em São Paulo, uso um monte o metrô, uso principalmente a linha azul e a linha verde, e assim, eu vejo um sistema de qualidade muito bom. É claro que a quantidade de pessoas que tem em São Paulo e a área que tem em São Paulo não é o suficiente para a quantidade que a gente tem de metrô. Poderiam ter mais estações, com certeza, ou talvez os trens passassem em uma frequência um pouco maior. Mas o metrô de São Paulo, o sistema metroviário de São Paulo, ele é o sistema que transporta mais pessoas em menos tempo em toda a América do Sul, o que é um número muito bacana, né? É um item muito bacana. Porque isso, como eu falei, assim, apesar de que poderiam ter mais estações, ter assim, um acesso maior para a população. Apesar disso, é um sistema rápido, é um sistema que, num geral, funciona bem, funciona num tempo adequado. Eu, pelo menos, sempre prefiro pegar o metrô do que pegar um ônibus, por exemplo, pela questão de trânsito e tal. E muitas vezes, se eu tô num lugar de metrô e vou para um lugar de metrô, eu nem cogito usar o Uber. Já quando eu tô numa região que eu tô longe do metrô, aí eu penso usar o Uber, né? Enfim, algum aplicativo de transporte. Então, isso é um dado muito importante que pode encher a gente de orgulho em relação às obras do Brasil. A terceira curiosidade é que em 2017 a área da construção civil foi responsável por 6,5% de todo o PIB do Brasil, o que é um número muito alto e muito relevante, porque é um setor que realmente gera muito dinheiro, né? Faz rodar muito dinheiro dentro do Brasil. E para vocês terem noção, isso dá em torno de 350 bilhões de reais só movimentados nesse setor. Para você ter noção do quanto que isso é de dinheiro, a construção civil ela gera mais renda do que 24 estados do Brasil se forem considerados separadamente. Então é realmente muito dinheiro num setor só e esse setor que a gente trabalha. Em relação à quantidade de empregos, só esse setor é responsável por 2,5 milhões de empregados no Brasil. E isso é mais do que a população de Brasília, por exemplo. Então é realmente muita gente e muito dinheiro só nesse setor. E atualmente, cerca de 10% dos microempreendedores formalizados no Brasil são da área de construção civil, o que é também um número bem grande, uma porcentagem bem considerável, e é importante que eles estejam também formalizados, né, que esse setor se encaminhe para a formalização completa. A última curiosidade, essa é uma curiosidade de dentro de obra, que você provavelmente não sabia, mas que geralmente eu acho que você já viu vários profissionais quando estão subindo uma parede ou alguma coisa assim, ele pega um tijolo inteiro e quebra em alguma parte para poder colocar num canto, né? Enfim, porque o tijolo inteiro não caberia. Então vai lá, ele corta e coloca ele no canto. Mas para quem não sabe, muitas olarias, empresas de cerâmica também, eles vendem o tijolo quebrado, que é um tijolo que quebrou já ali com eles vendem por um valor menor. Então, ao invés de você pagar o valor fechado naquele tijolo e ele ir lá e quebrar, você pode comprar aquele tijolo já quebrado e aí depois só precisa acertar para o tamanho exato, mas você consegue pagar muito menos. Com isso, você consegue ter uma redução do valor da obra no geral. O problema é que você tem que saber exatamente quantos tijolos vão e quantos vão do inteiro e quantos vão do quebrado. Para isso, você precisa ter um bom projeto, né? A paginação de tijolos. Isso é muito importante que você tenha, porque senão não adianta você comprar um monte de tijolo quebrado e não usar, ou às vezes o tamanho daquele tijolo não é o suficiente, não conseguir usar, ou mesmo você ter um monte de tijolo bom, inteiro, sobrando e um monte de tijolo quebrado sobrando. Não faz diferença. Então você precisa ter um bom projeto, uma boa paginação
para garantir que você vai conseguir ter essa redução de custo. Mas já é uma coisa muito importante, porque você, ao invés de quebrar um produto inteiro e refazer aquela parte, você pode já comprar ele quebrado com um valor menor. E isso é uma coisa muito legal que não é muito falado, mas que é importante você saber para reduzir um pouco o custo da sua obra. Bom, gente, então é isso. Obrigada. Espero que vocês tenham adorado essas curiosidades, assim como eu adorei. Então se inscrevam aqui no canal, deem o seu like e tchau!